Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Meu nome é Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo, tá ok? Eu convido você a vir comigo, então vem comigo. No Salmo 46, versículos 1 e 2, o salmista deixou registrado o seguinte texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Palavra forte, não é? Palavra forte. E com tudo isso, ele nos leva a confiar em Deus, no sentido de que você vai confiar nele, sabendo de que ele se faz presente na tua vida. Vamos avançar um pouco nesse pensamento. Há um poema muito antigo, eu não conheço o autor, normalmente circula anunciando o autor desconhecido. É um poema que se chama Pegadas na Areia. Eu não vou recitá-lo aqui, mas eu quero fazer um resumo dele, da história do poema. Que nesse poema, o que você encontra? Uma história onde uma pessoa está passando por um momento difícil, caminhando pela areia, e ela vai reclamando então com o Senhor, porque ela estava se sentindo só num momento difícil na vida dela. Aí o Senhor vira para ela e fala assim: olha para trás, tá vendo as pegadas na areia? Eu falei: pois é, Senhor, tô vendo só apenas 2 pares, eu estava sozinho. Não, filho, não, filha. O Senhor responde para ele ou para ela: aquelas 2 pegadas são minhas, porque naqueles momentos de maiores dureza da sua vida, você não estava só, eu estava te carregando no colo. Que lição esse poema, né? Um poema perfeito. Isso me faz lembrar do nosso tema, da presença de Deus, e desse vídeo, e nos faz refletir no seguinte: existem alguns aspectos importantes a respeito da presença de Deus na nossa vida, e principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Eu vou abordar alguns deles aqui nesse vídeo, sem que me preocupando para que o vídeo não fique muito longo e você receba a mensagem que Deus quer falar contigo ainda no seu coração. Bom, o primeiro deles, o primeiro aspecto que eu quero falar aqui contigo é que a presença de Deus, meu amado, a presença de Deus, ela nem sempre é percebida por aquele que está desfrutando desse privilégio no momento. Um exemplo que eu deixo para você, está no texto de Lucas, capítulo 24, lá no versículo de número 13. Haviam 2 discípulos após a crucificação de Jesus, estavam no caminho para um lugar chamado Emaús. E eles vinham conversando e de repente o Senhor Jesus encosta do lado desses 2 discípulos e faz aquele trecho de caminhada e longo com eles, conversa com eles sobre os últimos acontecimentos, e aqueles discípulos só perceberam que era Jesus depois que ele já havia partido, depois que ele já havia ido embora. E aí eles deram conta de que era Jesus. Eles não perceberam de que havia uma presença divina junto com eles ali naquele momento. Um outro aspecto importante da presença de Deus, e aí eu me refiro agora no sentido de nós como seres humanos, é que a presença de Deus, ela nem sempre é reconhecida. Nem sempre é reconhecida. É verdade. Deus se faz presente na vida das pessoas, Deus atua na vida das pessoas, e as pessoas não reconhecem. No reconhecer que eu falo aqui é não dar o devido valor, a devida honra que ele merece receber. Não é verdade? No livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, nos versículos 11 até o 19, ele vai mostrar para nós ali nesse texto que Jesus, então, ele processa ali a cura de 10 leprosos,
10 leprosos, mas apenas um leproso retornou, glorificou ao Senhor pelo benefício recebido. E os outros 9, hein? Os outros 9 não deram o valor que deveriam ter dado àquele maravilhoso benefício que receberam da parte de Deus. Ainda nos dias de hoje, existem muitos leprosos no nosso meio. Pessoas que Deus se faz presentes, Deus está sempre ali, dando presentes, milagres, dando cura, e as pessoas, infelizmente, não reconhecem que o Senhor é o seu Deus. Um outro ponto importante de ser abordado é que a presença de Deus, ela garante sempre o cumprimento da vontade dele, a vontade de Deus. Ele vem, ele se faz presente, e ele é a garantia de que a sua vontade, dele, não a nossa, ela vai ser cumprida. E é interessante nós vermos isso, que o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, esta palavra que eu estou lhe passando aqui hoje, ela foi verdade também no caso do ministério de Jesus, na vida de Jesus, né? E Jesus vivia isso de forma muito intensa. Em João capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, ele ouve do Pai, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a palavra de Jesus. Então Jesus sempre fazia a vontade do Pai. Ele sempre buscava em oração a presença, a comunhão com o Pai, e era a garantia do cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. E também quero ressaltar, né, que é importante também, seria aí um quarto item, né, que eu poderia estar falando aqui, um quarto aspecto importante da presença de Deus, é que a presença de Deus, ela também é resposta de oração e de busca realizada por aqueles que o servem, aqueles que estão trabalhando, militando para que o seu ministério se cumpra aqui na terra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você pode ler esse texto depois na sua Bíblia, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Aí depois ele vem a resposta, né? Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Interessante, né? Porque é resposta de oração. Então, ore, e a presença de Deus, ela será realidade verdadeira na sua vida também. Um quinto, e eu vou parar por aí para não irmos muito longe, mas um quinto aspecto é que a presença de Deus na nossa vida, ela é a garantia da nossa vitória. É a presença de Deus quem nos faz vencedores. É a presença de Deus quem nos faz especiais. É a presença de Deus que vence os inimigos à nossa frente, preservando a nossa vida e a nossa vida espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo escreveu o seguinte texto: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós temos a garantia da vitória. E a garantia da nossa vitória é a presença de Deus na nossa vida. Eu deixo aqui para você uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta para que você se lembre que mesmo nos momentos em que o sentimento de solidão estiver te contaminando a mente, contaminando porque vai tomando espaços que não pertencem a esse tipo de pensamento, mesmo que você esteja tomado por esse sentimento de solidão, tá? Deus sempre se fará presente na tua vida. Jesus nunca lança fora
aqueles a quem o Pai trouxer até ele. Não é verdade? Ele próprio disse isso. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez por você ter estado comigo, ter assistido o meu vídeo, e eu espero que essa palavra fale profundamente no teu coração. Deus é presente na tua vida. Conte com Deus e conte comigo.